Porque nem todos possuímos as energias morais suficientes depois de uma vida conjugal, de um relacionamento, de uma parceria afetiva, continuar o caminho a sós. É uma jornada muito difícil. E a divindade abençoa o companheiro, a companheira, que venha participar conosco da bênção de um novo encontro. Se o Senhor da vida lhe encaminhar uma alma gentil, que ele possa preencher as necessidades interiores e exteriores, sem apagar naturalmente todo o amor com que você foi atendida no seu primeiro casamento, deve aceitar, porque são almas também que se reencontram. Dr. Bezerra de Menezes, o apóstolo do Espiritismo no Brasil, ficou viúvo. A esposa partiu e ele ficou com a família a criar. Médico, não tinha nenhum instrumento do lar para dar continuidade. A irmã dela, da esposa desencarnada, foi convocada a auxiliá-lo. E ele, no ato de sabedoria, falou com a jovem: por que nós não nos unimos pelos vínculos do casamento? As pessoas vendo você trabalhando em nossa casa, estando ao meu lado um homem viúvo, não se esquecerão da maledicência. Então vamos poupá-los de criarem um crime e a nós vamos buscar a companhia afetiva que nos ajuda. Casou-se com a cunhada, teve filhos com ela e, ao desencarnar, todos se uniram em torno do bem, porque os valores de além do corpo são valores morais, éticos. A necessidade da carne é o impositivo da forma. Por isso que, na pergunta número 200 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec estuda a questão do sexo. Se os espíritos têm sexo e etc. Claro que não têm. Eles são colocados no corpo através do perispírito, exatamente para a procriação. Mas como é colocada a procriação com a contribuição do prazer, a divindade faculta que o prazer dê ao relacionamento alegria, bem-estar, e as pessoas se unam com mais facilidade. Não tenha qualquer constrangimento. E também não pense que o marido desencarnado vai voltar-se contra. Há muitas fantasias, porque Deus é amor e o amor deseja que sejamos felizes. Boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre maior, Jesus, nos envolva e nesse envolvimento nos fortaleça para que a gente continue dando os nossos passos que precisamos dar sempre, sempre. Por mais cansados que estejamos, precisamos sim dar nossos passos da vida, na vida. Queremos dar também o boa noite ao pessoal que acompanha pelas redes sociais. Gostaria de pedir a vocês que nos informem, por favor, como é que estão áudio e imagem, se estão ok, por favor. Hoje pela manhã,
a gente antecipou a campanha do quilo. Normalmente a gente faz no segundo domingo do mês, mas como no segundo domingo do mês de maio a gente tem o Dia das Mães, a gente antecipou para o primeiro, né? Hoje a gente fez a coleta e a entrega vai continuar sendo normalmente no terceiro domingo. No próximo domingo, ao Dia das Mães, a gente também vai ter palestra, tá certo? Mas a gente não vai ter campanha do quilo no segundo domingo. Até porque quando é no domingo do Dia das Mães, pela manhã, normalmente a gente vai almoçar com as nossas mães, né? O pessoal também, que a gente bate à porta, está também, né, reunido, né, com a família. Então, vamos preservar esse momento. Na noite de hoje, a gente tem a grata satisfação de ter aqui conosco um amigo querido, posso sim dizer assim, porque o sobrenome dele é Gama. Então, quando a gente encontra ele e começa a conhecê-lo, a gente já gama, né? A gente já gosta muito dele, né? E a internet, que muitas vezes tem coisas ruins, mas tem também muitas oportunidades. E foi através da internet que eu conheci o Aurélio Gama. Ele que atualmente, né? Atualmente ele está em Caruaru. E em termos de casa espírita, a gente coloca como Movimento Espírita Pernambucano. Então, ele, representando esse Movimento Espírita Pernambucano, na noite de hoje, ele vai abordar um tema de extrema importância, de reflexão. E espero também que o pessoal aproveite. Tenho certeza, inclusive, que muitos que vão acompanhar depois essa palestra vai poder ouvir de novo e dizer assim, eita, esse tema me fez pensar. Olha o tema, viu, gente? Desafios existenciais. E aí vem a pergunta: estamos alinhados com os nossos propósitos espirituais? Com os desafios espirituais. Queremos também ainda lembrar que quem desejar se integrar às atividades da casa, a campanha do quilo, né, como eu disse anteriormente, todo segundo domingo do mês a gente se reúne aqui. O pessoal chega aqui em torno. Agora eu tenho que dizer, né, o pessoal, porque eu já não estou podendo vir. Mas o pessoal chega aqui de 8 e pouca, o pessoal está chegando de 8 e meia, 8h45, o pessoal está saindo para pedir de porta em porta alimentos para essas pessoas que são cadastradas, pessoas necessitadas do nosso município. E em breve a gente vai também iniciar a atividade do ESD, que é o Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. Na próxima semana, Dia das Mães, a gente vai ter o nosso irmão Sávio aqui da casa, como a gente costuma dizer, prata da casa. O tema não poderia ser outro, na realidade, né? Ele vai falar sobre mãe, Dia das Mães, vai falar sobre mãe. E especialmente sobre Maria. Então, o tema da próxima semana vai ser Maria, Mãe das Mães. Esse será o tema da próxima semana. Bom, mas vamos aproveitar o nosso tempo, pedir a nossa irmã Elane para vir fazer a prece inicial e podermos dar início à palestra da noite. Peço que nesse instante elevemos nosso pensamento ao Mestre Jesus e em prece agradecemos a Jesus, a Deus, a espiritualidade maior, por nos permitir o dom da vida, por nos permitir estarmos aqui neste momento, nos presenteando com o aprendizado, com os ensinamentos, com tudo o que há de melhor para a nossa vida. Aproveitamos também o momento, Senhor, para agradecer por toda a vida daqueles que amamos, por todos aqueles que vêm até nós, Senhor, e que estão ao nosso lado. Pedimos também, Senhor, por todos aqueles que se encontram nos leitos dos hospitais, Senhor, lutando pela vida do corpo físico. Te pedimos, Senhor, que olhai por eles. Envia, Senhor, teus anjos benditos, a fim de levar até eles a cura e o bálsamo necessário
para o alívio da dor física e espiritual. Pedimos também, Senhor, que envie todo o auxílio necessário para o aprendizado que será levado de forma de ensinamento e trazido por Aurélio a todos nós que estamos aqui, e que ele chegue também a todos aqueles que se encontram em seus lares, que todos possam sentir todo o ensinamento que será aqui transmitido. Te agradecemos sempre, Senhor, por nos permitir mais um dia, mais um momento, mais um ensinamento. Obrigada sempre, Senhor. Que assim seja. Bom, agora sim vamos aproveitar o tema da noite, que são os desafios existenciais. E a pergunta: estamos alinhados com nossos propósitos espirituais? Palestra da noite, hoje, com o Aurélio Gama. E para a gente ver como o mundo é pequeno, né? Vê um mundo tão grande, né? Tão amplo, mas o mundo é tão pequeno que há 2 semanas atrás a Aurélio esteve aqui nos visitando, o Chico, e aí ele disse assim: eu conheço uma pessoa daqui, o nome dela é Elane. Eu digo: não acredito. Esse mundo é pequeno mesmo. Eu digo: Elane é trabalhadora aqui e é vice-presidente do Chico. Ele disse: eu conheço ela. Vamos lá, vamos aproveitar. Boa noite a todos. Que a paz do Cristo nos inspire e traga a todos nós clareza, conhecimento, prosperidade em nossas vidas. É um prazer e uma alegria estarmos aqui. Olha, eu tenho uma dificuldade de ficar parado. Eu fico andando, mas eu vou tentar ficar parado aqui. Eu vou colocar... Para mim está ótimo. O som tá bom? Então é um prazer e uma alegria estar aqui nessa casa. E tive a oportunidade, alguns dias atrás, de conhecer pessoalmente. Já vivenciando virtualmente com o Leandro, né? E a Elane, em alguns momentos, durante o período 2021, 2022, através dos encontros virtuais, onde tínhamos estudos. Leandro participou com a gente, desenvolvendo alguns temas, então foi muito bom, foi bem agradável. E nós temos hoje, aqui, uma proposta de podermos, não é uma palestra, Vivaldo com 96 anos agora, né? Imagina. Então, na realidade, nós estamos aqui hoje para uma conversa, um bate-papo, que eu acho que é interessante porque que nós possamos interagir, que nós possamos trazer a oportunidade não só de ouvir, que eu também ouço, o que eu digo passa por mim também primeiro, mas principalmente de expressar. Aqueles que vêm, os que estão aqui, nos 2 planos da vida, que têm a oportunidade de estarem aqui presentes nessa noite. Então, o que se busca nessa noite é falarmos sobre a questão de propósitos. Estamos alinhados realmente com os nossos propósitos espirituais? Ao reencarnarmos, nós estamos trazendo conosco uma agendinha, um dispositivo, algo no bolso que nos diga assim: não, aqui está o seu caminho. Aqui é o que nós esperamos que você faça. E quando nós vamos, através da literatura de Chico Xavier, quando a gente pega lá o livro Nosso Lar, e entra no mistério da reencarnação, né? Aí nós vamos ver lá que tem uma ficha anamnésica. Palavra bonita, né? Na realidade são todos os nossos problemas ali relatados. Todas as nossas densidades, todas as nossas necessidades e tudo aquilo que
ao longo do nosso caminhar espiritual, está ali documentado. E de alguma forma, no nosso processo encarnatório, nós vamos dando passagem a isso. Nós vamos permitindo que esses expurgos, que essas nossas densidades comecem a ser tratadas. Mas a gente não tem noção e que a gente, muitas das vezes, a gente se revolta, a gente se vira contra. E aí nós vamos começar com uma primeira pergunta. O que realmente nós entendemos como propósito? O que é propósito para vocês? Podem dizer. Aqui eu sou o que menos vou falar hoje. O que nós entendemos como propósito? Oi? Sim. É aí que está. Quando a gente vai buscar no dicionário significado de propósito, vem de intenção, vontade, desígnio, plano, projeto, intento e por aí vai. Desejo. E aí? Se nós fizermos um olhar, eu estou com 63 anos, né? Então vou olhar para trás, no meu planejamento reencarnatório, será que estava lá? Eu tenho 9 filhos, estava lá contido ter esses 9 filhos? Nesse processo todo de estarmos aqui, de passar por todas as minhas necessidades físicas, materiais, meus questionamentos espirituais. Então, o propósito vem da vontade. Quando nós reencarnamos... Alguém é médico aqui? Não, né? Mas, quando nós reencarnamos e que dá aquele tapinha, que dá o grito da vida, a partir daquele momento, como diz o baiano, já estamos lenhados. Não tem mais como voltar. Então, é aí que entra, dentro do nosso trilhar, o que realmente nós nos colocamos. E a misericórdia divina é tão perfeita, Deus, na sua imensa sabedoria, é tão perfeito, que nos oferece o esquecimento. Nos dá a oportunidade de recomeçar. Nos dá a oportunidade de convivermos em harmonia, em alinharmos esses propósitos, como nós vimos aqui, que vem da intenção, da vontade. E aí nós temos algumas passagens interessantes que a própria literatura espírita traz. Quando a gente vai ler no livro Missionários da Luz o processo reencarnatório de Sigismundo, houve ali um propósito da reconciliação, do perdão e de tantas outras situações. E aí nós trazemos para o nosso momento, eu só vou pedir que controle o tempo, viu? Porque a palestra aqui está programada para 3 horas. Certo? Tem 8 linhas, mas tem 3 horas de... Então, quando nós estamos nesse processo, sim, quando estiver faltando aí uns minutos, uns 15. E aí o que acontece? Nós estamos exatamente no lugar que devemos estar. Com as pessoas que nós precisamos. Não só para nos colocarmos diante delas
como auxiliares, mas muito mais para receber, muito mais para aprender. Então, quando a gente fala aqui que propósito vem de um plano, de um projeto, e aí o processo reencarnatório lá, o nosso plano reencarnatório, que é programado 2 anos antes, em média, né? Segundo o próprio André Luiz, caramba, a gente começa a se questionar. Que planejamento foi esse que eu escolhi? Porque, veja, na grande maioria das vezes, nós estamos ali conscientes e presentes. Naquele processo reencarnatório, naquele projeto reencarnatório, naquele propósito reencarnatório, eu, como espírito já consciente, com a minha lucidez plena, não limitado pelo físico, como nós estamos agora, porque o nosso cérebro é uma contenção. O corpo físico é um contentor. É um contentor. Porque muitas das vezes, os médiuns, nós vivemos e vivenciamos certas situações que no cotidiano não é muito fácil. Eu comecei na reunião mediúnica aos 13 anos, justamente por conta das situações que a própria mediunidade exigiram. E na época não tinha grupo de estudo, os livros eram bastante... Estuda isso, leia isto. E eu fui ler André Luiz aos 10 anos, o Nosso Lar, que para mim tinha tudo que eu queria a resposta, mas não conseguia ler Livro dos Espíritos. Livro dos Médiuns ainda conseguia, mas eu achava muito robuscado, eu não conseguia absorver, mas eu só ouvia assim, leia, e eu lia. Mesmo não entendendo nada, eu estava lendo. Depois eu voltava, eu falei assim, isso aqui eu lembro que eu li. A memória vinha assim. E aí o que acontece? Nesses processos todos, ao longo, nós vamos encontrando e reencontrando pessoas. E alguns médiuns, e algumas pessoas, que chamam, isso é um déjà vu, eu já passei por isso, e tal pessoa parece que é tão conhecida, que é tão presente, eu me sinto tão bem perante ela, ou em tal lugar, ou em tal situação. E a gente muitas vezes se esquece que em determinados momentos são pessoas que realmente conviveram conosco. E que muitas vezes o propósito delas nessa vida é nos mostrar um caminho. Por vezes nós encontramos pessoas na rua que a gente fala assim, eu estava pensando tanto em você e de repente a pessoa está ali. Então quando nós nos reencarnamos, existe sim um plano maior. Ninguém está abandonado. Não tem ninguém aqui à deriva. Mesmo que seja católico, evangélico, budista, taoísta, hinduísta, islamista, qualquer um que seja, ateu, tudo tem uma razão. Tudo tem uma razão. Ninguém está à deriva no processo, no universo. E o que é mais importante, cada um, no livro A Segunda Morte, que relata o desencarne de Francisco de Assis, e trata do momento em que ele atinge um plano superior, os planos de luz. E é no momento em que ele perde um dos seus corpos sutis. E ali nesse relato, nessa descrição do livro, uma particularidade que é muito importante. A molécula de oxigênio que nós respiramos hoje é a mesma que circula no universo há bilhões de anos. O oxigênio não mudou, como o nitrogênio não mudou, como tudo no universo é um contexto e cumpre o seu papel.
No Livro dos Espíritos está lá claramente em que não há o vazio. Tudo está preenchido e tudo cumpre um propósito. Então, o que nós consideramos que é o vazio ali, nós temos o fluido cósmico. Nós temos a formação. Na construção do nosso sistema, há bilhões de anos atrás, no livro A Evolução do Princípio Inteligente, Ranieri descreve, e de João Margolo também, a evolução do ser espiritual, no livro de João Margolo, onde ele fala que o mônada, aquele princípio inteligente, foi o elemento necessário para vibrar na molécula que havia no cosmos e a partir dela começar a ver as combinações químicas. Precisava de um agente inteligente que pudesse estabelecer um princípio de reação. Propósito. Esse princípio inteligente, bilhões de anos atrás, estão aqui presentes. São os seres espirituais que estão aqui. Somos nós. E começamos lá atrás apenas vibrando através dos engenheiros espirituais. E quem lê o livro Exilados de Capela, quando Cristo convoca os engenheiros espirituais que possam atuar, é assim que tudo começa. É assim que, ao fecundar o óvulo, a vibração do perispírito, daquele espírito que vai reencarnar, ele já começa a interferir naquele corpo físico que começou a ser formado, com o propósito de permitir que ele traga todas as impressões necessárias. E aí na medicina tradicional, até então se conhecia que o DNA, através da genética, era o que estabelecia essas configurações. Mas existe uma ciência ainda que está muito mais avançada, que é a medicina vibracional. Eu estudo muito ela. Apesar da minha área de formação, eu sou gestor, minha área de formação foi administração e marketing de comunicação, área financeira e tudo, mas me identifico muito com a parte científica da doutrina, que foi o que me cativou quando eu queria entender o que acontecia comigo em relação à mediunidade. E por ter essa reação de efeito físico e a mediunidade fluídica, cura, então eu precisava entender o que estava acontecendo, porque às vezes eu caía de cama e não levantava mais. Então eu comecei a me aprofundar. E ao longo desses 50 anos eu fui conhecendo muita coisa. E fui me aprofundando nesse estudo. E hoje nós temos cientistas em Harvard, em outras universidades de renome, nos Estados Unidos, na França, na Alemanha, que estudam a medicina vibracional. Existe uma nova ciência chamada epigenética, que estabelece alguns princípios que são muito interessantes. Existe um livro que chama Biologia da Crença, de Bruce Lipton. E nesse contexto, ele é geneticista, biólogo, geneticista, e através de algumas pesquisas ele foi estabelecendo que o que é a epigenética, ela está acima da genética. E ele conseguiu fazer uma comparação, há 10 anos pesquisando isso, de que toda a nossa genética, cabelo, olho, estrutura física, corpo, tudo, tem a ver com a nossa estrutura do DNA, perfeito. Só que existe um outro elemento que está acima de tudo isso. E o que a epigenética busca e estudou foi que a nossa mente, a nossa vibração mental, aquilo que nós intencionamos, estabelecemos como propósitos, interfere nas nossas células.
E aí nós começamos a entender alguns processos, porque ele foi atrás de algumas situações que não faziam muito sentido. Pessoas que tinham, por exemplo, doenças de câncer, doenças autoimunes e outras situações que passavam por tratamentos específicos e o resultado não era tão suscetível de sucesso. Mas aquelas pessoas passavam por um outro processo e que, através desse contexto, através dessas práticas, conseguiam chegar num resultado. E ele foi pesquisando. Então, esses 10 anos de pesquisa, ele foi atrás de diversas situações que o tratamento convencional fazia que não dava resultado e o que aquela pessoa fez e que alcançou. Então, ele foi estudar diversas técnicas vibracionais, terapias vibracionais, terapias holísticas e tal. E aí nós vamos ver que por trás de tudo isso existe um elemento, o propósito, a intenção da pessoa, que a nossa mente altera o nosso contexto. E aí nós temos a Gênese e o Livro dos Espíritos que muito claramente está ali as orientações. Quando, no processo reencarnatório, o espírito vai adentrar aquele mundo, o seu perispírito assume as características vibracionais daquele ambiente. Para isso, ele precisa adequar que aquele corpo esteja compatível com a vibração que aquele espírito precisa reencarnar. Aí eu faço um retrocesso. No livro de João Margolo, ele diz que antes do processo em que os primeiros seres humanos, ao reencarnarem na Terra, ocorreram inúmeros processos de aborto automáticos, porque a estrutura física, corpo físico, estava sendo moldado. O propósito era moldá-los. Então isso foi automaticamente até que começou as primeiras raças, os primeiros nativos a nascerem e os espíritos poderem se reencarnar. Não acontece diferente conosco, até hoje, porque ao adentrarmos nesse plano, a Terra, o plano astral, o nosso corpo precisa ser compatível com a vibração que eu tenho. Precisa estar compatível com aquilo que eu preciso trazer. O meu processo reencarnatório exige que esse processo seja compatível. O propósito da minha reencarnação vai ter que passar por aquilo. E aí, quando Bruce Lipton traz esse contexto que a nossa mente altera o campo de vibração da célula e é capaz de fazer com que ela possa se reconfigurar, é muito mais do que somente nós estarmos pensando em alguma coisa. A fluidoterapia do passe, as cirurgias espirituais, que nós conhecemos muito, que não é uma exclusividade da doutrina espírita, mas que exige e existe em diversos campos, ela é real. A água fluidificada, medicamentosa, o que ela promove e oferece ao indivíduo. Nós temos diversos relatos da história da vida do Dr. Bezerra de Menezes em que muitas pessoas chegaram lá e ele pegou a receita, tome. Então veja, a estrutura da nossa mente é alinhada com tudo isso. E aí quando nós começamos a falar sobre essa questão dos propósitos, que nós estamos aqui, o que nós estamos trazendo na nossa bagagem? Alguém reencarnou com uma mochila
com um cartão de pendrive, com um chip implantado? Não. Aí na pergunta de Kardec para os espíritos, mas aonde estão essas leis que nós precisamos ter essa consciência? Ter a certeza que cumpri-las? A nossa consciência. Nós trazemos esses propósitos dentro de nós e que nos alinha cada vez mais com aquilo na qual nós estamos aqui para nos colocarmos frente a frente. Ah, mas será que eu pedi? Aí é que é difícil, né? Eu pedi para vir para ter uma esposa tão difícil dessa. Eu pedi para ter um marido tão difícil, um filho tão difícil, um pai, uma mãe, uma vida. Que ponto nós fugimos do nosso propósito? Porque o nosso propósito, ele é individual. Ele é individual. E aí, na filosofia hindu, que vem dos conhecimentos dos Vedas, eu estudo os livros dos Vedas há alguns anos, são 8 livros, 10.000 páginas, e aí você vai tentando entender, porque chega um momento que você tem que voltar tudo no começo de novo, porque muda o sentido lá na frente. A nossa razão de existência é única. Cada um de nós aqui, qual que é o seu nome? Rapaz, Draildo. Pronto. E o seu? Fernando. Draildo, só existe um no universo todo com a vibração que ele tem. Fernando também. Não existe outro no universo que tenha a assinatura vibracional que cada um deles tem. Assim, cada uma das pessoas aqui presentes dos 2 planos da vida. Não há ninguém que tenha a mesma frequência exatamente igual. Porque as nossas experiências vividas nos remetem nesse momento a uma experiência única. Mas existe uma particularidade. Cada um de nós, ao adentrarmos no plano físico, trazemos em nós um propósito nosso. Nosso processo evolutivo, como ser espiritual que somos, ele é único. Coletivamente, nós estamos aqui para contribuirmos uns com os outros. Coletivamente, nós também estamos aqui para interagir nesse processo de reconstrução. Então, se nós pegarmos, por exemplo, a internet, que tem muita coisa interessante, mas tem muita coisa que precisa ser filtrada, existe uma enxurrada de situações de pessoas. Entre na 5ª dimensão, entre, alcance a 8ª dimensão. Nós precisamos viver o momento, o agora. As situações que nós vivenciamos e que ficamos presos no sentimento vivido, naquela sensação, naquela situação, é que nos remete a desenvolvermos muitos traumas emocionais e mentais. A depressão é nós vivermos aquela situação que está presa lá atrás e a gente não consegue sair daquilo. Como viver também continuamente no amanhã, como se eu quisesse pular o hoje, eu gero um campo de ansiedade que adultera o meu campo mental. O que acontece com as minhas células? Olha o estudo de Bruce Lipton. Quem quiser o livro, eu vou disponibilizar aqui para vocês, para Alan e Leandro. O livro é excelente.
É um livro pequeno, 300 páginas, fácil de ler, mas é uma expressividade muito importante. Porque como se você está lendo o livro, a gente traz um paralelo naquilo que Emmanuel, no livro Consolador, demonstra. Nas colocações em que o Livro dos Espíritos, a Gênese e o Livro dos Médiuns nos traz como conteúdo aprimorado. E é impressionante é que em cada momento nós estamos trazendo uma realidade que é muito própria e que nos move no sentido de buscar esse autoconhecimento. Um filósofo disse com muita propriedade, e isso está na pergunta 919 do Livro dos Espíritos, em que ele demonstra que conhece a verdade e ela vos libertará. Sócrates. E Jesus dizia continuamente a cada um de nós: amai o próximo como a ti mesmo. Quantas vezes Jesus chegou para alguém: vem cá que eu vou te curar? Nunca. A pergunta dele: o que queres que eu faça? Deixava para aquele que estava frente a ele escolher. Trazendo para hoje assim: qual o seu propósito perante mim? Quando nós estamos em oração, qual é o nosso propósito diante da oração? O que ela está realmente, com que eu me coloco? Porque no capítulo 27 do Evangelho, que fala sobre as orações, nós oramos para pedir, para louvar, para agradecer. E qual é o meu propósito? Diante daquilo que eu me coloco. Quando eu acordo de manhã, eu me lembro de agradecer pela vida. E assim nós somos continuamente. E aí, Vanderlei Oliveira, num livro Um Terço da Vida, através de Maria Modesta Cravo e Ângelo Inácio, relatam uma preciosidade. Até parece propaganda da Ortobon. O livro chama Um Terço da Vida. Um terço da vida. É o tempo que nós passamos no plano espiritual, encarnados. Um terço da nossa vida. Aí os outros 2/3 eu estou fazendo uma bagunça danada aqui. Eu me desalinho quando saio na rua, eu avanço um sinal, eu freio, eu faço. Aí eu quero, quando eu vou dormir, que a espiritualidade me leve para os jardins, né, de nosso lar. Aí eu passo 2/3 do dia, 16 horas do meu dia, é isso, né? Aprontando. Aí quando eu vou dormir, eu quero ter plenitude e quero acordar bem. Aí eu não sei por que eu acordo, eu tenho pesadelos à noite, eu não sei por que as minhas distonias, por que eu não consigo dormir, por quê? Aonde estão os meus propósitos? O que é o meu propósito? Qual é o meu alinhamento espiritual? No que eu estou buscando? Ah, mas eu preciso ser só porque eu sou espírita, tem que ser assim? Não. Espiritualidade existe desde sempre. Quando o primeiro espírito encarnou na Terra, já se estabeleceu ali uma comunicação. Ele já era um médium sem saber. Pergunta 459 do Livro dos Espíritos. Os espíritos nos influenciam muito mais do que nós imaginamos. A maioria das vezes são eles que nos conduzem. Ou seja,
está encarnado, já tem um intercâmbio. Então aquele lá que foi o primeiro homem das cavernas, que já adorava o Deus do sol, da chuva, do trovão, do raio, que se escondia nas cavernas, já tinha uma breve consciência. Rudimentar, sim, mas não totalmente ignorante. E isso lhe permitia, gradualmente, perceber que havia algo superior a ele. Então, como ele não conhecia, ele, o que nós chamamos hoje, honrava. O dele era medo mesmo. Medo. Então, a gente precisa entender que a nossa vida é para ser vivida com lucidez. Lucidez espiritual, lucidez física, lucidez com relação a tudo. Honrar tudo aquilo que chega até nós, mas muito mais termos em nós uma consciência que nos permita olhar para nós de uma forma mais amorosa. E aí nós vamos ver o que realmente nos caracteriza nesse processo para nos colocarmos nesse propósito. Eu preciso cumprir regras, já existe, todo esse conhecimento sempre esteve ao nosso alcance. A nossa consciência é o nosso maior julgador. Na vida em sociedade, nós temos as regras, temos os procedimentos, uma palavra tão usada ultimamente, né? Os protocolos que precisam ser cumpridos. Então, se eu deixo de cumpri-los, eu estou, de alguma forma, infringindo. E tem alguém aqui atrás que fica, né, aquela pulga, está fazendo isso? Né? Mentor, anjo de guarda, não carrega ninguém, não. Aquela história do cara que avançou o sinal e vai cair no abismo, o primeiro a pular fora é ele. Fica não. Porque são nossas escolhas. E nossas escolhas têm consequências. E nós sabemos disso. E nós precisamos saber e ter consciência de que essas escolhas, elas já estão em nós, na nossa predisposição. Quando nós reencarnamos, o meu planejamento encarnatório já diz ali, olha, em outra encarnação, você tinha lá uma tendência, uma fragilidade. Aí eu reencarno na oportunidade de provar que eu estou vencendo aquilo. Experimentar as situações para que eu possa transpô-las com serenidade, sem me conturbar. O propósito é nos fortalecer. Mas fulano nasceu numa situação e hoje está entregue ao vício, está entregue. Se nós formos olharmos no capítulo do Evangelho, que fala sobre a família espiritual e a consanguínea, nós vamos ver que a consanguínea, a nossa vida de relação, como diz Emmanuel no livro Consolador, é a escola. Como a casa espírita, os núcleos religiosos são as escolas de almas. E assim nós vemos em muitas situações os irmãos que chegam, se colocam numa condição reencarnatória refratários a tudo que chega até ele, sem se permitirem. E aí, novamente, são fragilizados pelo álcool, pelos vícios, pela droga e tudo mais.
pela maledicência. E a gente não percebe o quanto tudo isso vai nos desalinhando. Muitos desencarnes, e tem livros que falam sobre isso, alguns autores, tipo Zíbia Gasparetto e outros, que tratam sobre alguns romances. Eu, como a minha grande maioria dos 700 e poucos livros são na área científica da doutrina, eu quase não leio muito romance. Mas a parte do que é evangelho, filosofia, ciência, a gente procura sempre alinhar dentro desse propósito. Então a gente vai ver ali que tem muitas situações em que o indivíduo, naquele romance, a vida é interrompida. Porque o desalinho dele, o propósito reencarnatório, está se desvirtuando de tal forma que, para ele não se comprometer mais do que ele já estava, o desencarne compulsório acontece. Ah, mas era tão novo. Era. Tem outras razões que isso acontece. Cumprindo, a missão dele era só aquela, unir famílias, cumprir o seu legado pessoal, mas também tem aqueles que se desvirtuam das suas intenções e acabam não só trazendo dor para ele, mas para aqueles que estão próximos. Então, quando nós buscamos entender qual o nosso propósito, é preciso olhar para dentro. O propósito de reencarne é pessoal, é individual, é de cada um. Não porque eu conheci Alano e Leandro, não. O meu propósito agora é estar aqui. Ótimo, que seja. Mas nós precisamos entender que existe também a nossa individualidade. Aquilo que eu trago para mim e que me coloco diante de mim perante o universo, perante o Criador, perante aquilo que eu, como Aurélio, me coloquei em ir adiante. Em superar em mim também as minhas demandas. Eu sempre brinco, né? Porque eu acho que tem alguma coisa de verdade aí, né? A espiritualidade não cola muito, porque tem certas horas que a mediunidade também ela é bloqueada. Mas eu fico com dó dos meus obsessores. Porque, assim, eles às vezes tentam, mas, assim, eu não sou um cara que não como muito, apesar desse tamanho todo, mas eu sou vegetariano, eu tenho algumas particularidades, e eles ficam doidinhos para poderem estar achando algum e não conseguem. E aí, quando eu como, que eu sempre brinco, né? A gente come para dois, para a gente e para o obsessor. E aí ele fica em volta. Mas eu sei que eu também estou tratando ele. De alguma maneira, nós dois estamos num processo. Então a gente precisa entender que tudo aquilo que se afiniza a nós parte do meu campo. Parte do meu campo. Parte de mim. Eu sou o primeiro. Não, porque eu vou no centro, tomo passe, eu volto pior. No que eu estou mudando a minha vida? No que eu estou mudando o meu comportamento? No que eu estou mudando as minhas atitudes? Qual o nível de conscientização que eu estou tendo em relação a mim? Em relação às coisas que são nocivas, em que eu promovo e faço? Porque em determinado momento, nossa, Fernando... Aí, lá vem o Fernando. Ó. Gente, vamos mudar aqui, que o Fernando está chegando. Veja o tipo de situação que a gente vai incentivando pessoas, que a gente vai estimulando determinadas situações
E nós vamos atraindo para nós campos de vibração. André Luiz, no livro Nos Domínios e Mecanismos da Mediunidade, nesses 2 livros, ele deixa muito claro que os nossos campos de vibração são os grandes detentores dos processos e que as pessoas se encontram em situações obsessivas. E a gente ouve muito na reunião mediúnica, o espírito quando chega, fala, olha, eu não tenho nada contra ele, mas ele não me larga, ele não deixa de me chamar. Aí qual é a resposta de André Luiz para isso? Os semelhantes se atraem. Eu não tenho nada contra ele, mas ele tem tudo que eu preciso. Ele passa o tempo todo com a mente voltada para isso, para aquilo, para aquele outro. Eu quero beber, ele está bebendo. Eu sinto falta do cigarro, ele está fumando. Eu tenho estímulos do sexo, ele não para de pensar nisso. Então veja o quanto nós estamos vinculados a isso. Aí a gente coloca a culpa no outro. E aonde está o meu esforço? Onde eu comecei a me tratar? Se eu venho na casa espírita, recebo o tratamento da fluidoterapia, ou vou a uma missa, não importa. A espiritualidade está atuando em todos os campos à nossa volta, a espiritualidade está presente. Mas se eu não mudo em mim as minhas atitudes, o meu propósito já era. As intenções nas quais eu cheguei aqui nesse plano, a minha carteira, meu prazo de validade é até os 94, mas se eu resolver mudar o rumo, não vai passar dos 63. E assim somos nós. Se a gente não se colocar, se olhar para dentro e buscar em nós o que realmente nos incomoda, a gente não sabe o que é propósito, a gente não vai nunca alcançar. E vão continuar igual aquela hiena do desenho. Ó vida, ó céus, ó tristeza. Achando que tudo é o outro. Que a nossa felicidade, nossa, tá vendo? É a mulher que eu tenho, nunca vou ser feliz. O marido que eu arrumei, nunca vou ser feliz. Será que nós estamos tendo compatibilidade de propósitos? As nossas vibrações, as nossas energias, os nossos fluidos de intenções se atraem? Até que ponto eu sou a fonte geradora do processo? A gente precisa fazer essa autoanálise. Vá, procure uma terapia, procure um psicólogo, procure um núcleo, uma roda de conversação. Precisamos ouvir porque o espelho muitas vezes só reflete a imagem, o externo, o que vai dentro continua ali, ó, no tumultuado. Então a nossa intenção, ela precisa sim estar alinhada com tudo aquilo como nós vimos, a intenção, o projeto, o destino. Caso contrário, a nossa reencarnação, infelizmente, nós vamos passar para um processo repetitivo. Só que ele não vai vir com a mesma brandura que nós estamos hoje. A dor pode ser maior. O reaprendizado pode ser necessário, porque o tempo corre. Irmão Camilo, que é o mentor de Raul Teixeira, numa das reuniões que nós estávamos presentes, na época que eu morei lá em Niterói, ele disse o seguinte, foi um relato impressionante. Uma pessoa que a maledicência de ouvir o que um fala, aí leva distorcido para o outro, aí já pega a opinião daquele e já passa. A pessoa tinha
um tempo de vida, de fluido vital, para 80 anos. 80 anos. Só que ela teve uma vida. Aquele telefone sem fio, a rádio peão, de estar contando a vida dos outros, passou a vida toda fazendo isso. O seu campo fluídico, o seu fluido vital foi diminuindo. Ela desencarnou com 70 anos. Perdeu 10 anos nesse processo. Desencarnou antes do necessário. O que vai acontecer aí? Algum momento vai ter que reconstruir aquilo que aconteceu. Então veja que se nós estamos alinhados num propósito de buscarmos em nós melhorias, conhecimento, a busca interior, então olhemos para dentro de nós. E o Evangelho, no seu capítulo 17, Sede Perfeitos, nós temos ali um verdadeiro roteiro para que nós possamos nos alinhar e buscar através desse conhecimento o que Santo Agostinho fazia. Todas as noites, ao deitar, ele fazia um balanço. Será que eu fui bom o suficiente hoje? Cumpri os meus intentos dentro daquilo que eu me propus a fazer? Para que ele começasse o dia se renovando. E ao abrirmos os olhos, precisamos estarmos alinhados nesse intento de renovação. Que Jesus nos inspire, que traga a cada um de nós, nesse momento, a clareza com a nossa voz interior. Que possamos olhar para nós com amorosidade, sem culpa, alto perdão, para que nós possamos recomeçar. Como diz Chico Xavier, nós não podemos mudar o passado, mas nós podemos fazer um novo futuro, um novo agora, e recomeçar de uma forma consciente, olhando com prudência, com amorosidade, com afeto, com acolhimento, com alto perdão, e dizermos para nós: eu não sou mais aquele, a partir de agora eu me renovo. Que Jesus nos abençoe e que inspire a todos nós a cada amanhecer nesse novo dia. Muita paz. Então nós vamos nos preparar nesse momento, a prece final. Vamos fazer a prece final, pedindo à espiritualidade, aos nossos mentores, os nossos benfeitores, que nos dê, primeiramente, lucidez necessária para olharmos para nós com muito amor, para percebermos a luz que somos e que temos. E para isso, nos coloquemos assim. Ó Jesus, Senhor de tantas horas, de tantos momentos, caminhamos, Senhor, e muitas vezes totalmente desesperançados, mas os nossos pés continuam caminhando como que buscando, nesse caminhar, encontrar o sentido da vida. Que o nosso coração possa realmente, diante desse momento, vislumbrar o que grandemente está à nossa espera. Que os nossos olhos possam perceber a luz que ilumina
tirando todas as sombras que a nossa mente pode nos criar e nos aprisionar em nós mesmos. Por isso, Jesus, aqui estamos humildemente a rogar-te, pois sabemos que nunca nos abandona. Nenhuma das suas ovelhas se perderá, foi assim que nós ouvimos de ti. E é nesse propósito que aqui nos colocamos perante vós. Segura, Senhor, em nossas mãos e dai-nos a certeza cada vez maior que estamos no caminho certo. Revigora a nossa alma, fortalece-nos a cada dia, para que assim, nos momentos difíceis, possamos olhar nos teus olhos, receber o teu sorriso, o teu abraço e seguirmos em frente, mesmo com os nossos joelhos feridos e desconjuntados. Que o teu amor infinito e profundo possa nos guiar nessa trajetória e por toda a eternidade, que a nossa alma, que o nosso ser, que o nosso espírito esteja cada vez mais presente de ti. Esteja conosco, hoje, agora e sempre. Ampare a todos aqueles que necessitam, nos dois planos da vida, de receberem essas vibrações da noite, para que se restabeleçam e que se coloquem firmemente nessa caminhada, nessa jornada de luz. Que assim seja. Nós gostaríamos de agradecer profundamente, Aurélio, por sua vinda na noite de hoje e nos auxiliar nessa reflexão. Na palestra de hoje, a gente sempre fala, né? O espiritismo é ciência, é filosofia, é religião no sentido moral. E hoje, nessa palestra, você uniu tudo isso. Filosofia de vida, moralidade, né? Religião, ciência. Porque hoje a gente também falou de ciência, né? Do como a gente atrai com os nossos pensamentos. Por isso, a nossa gratidão, a gente espera ter condições de ter você mais vezes conosco. Esperamos, com certeza. E quem quiser depois assistir de novo essa palestra, a gente não somente transmitiu ao vivo nas redes sociais, como fica gravado lá. Então, se alguém quiser ver, ou quiser mandar para alguém, entra no YouTube, aí procura Chico Xavier Camusim. Aí vai ver a página do Chico, aí procura lá na aba ao vivo. Se procurar esta semana, vai ser a última, né? Vai ser a mais recente que vai estar lá presente. Tá certo? Se for procurar depois, eita, eu vi uma palestra e tal, aí lembra do nome dele, faz a pesquisa pelo nome. Ok? E tem também no Facebook. No Facebook, com o tempo vai passando, vai ficando difícil, um pouco mais difícil a gente ver, né? Se bem que você pode também procurar dentro do Facebook, também com o nome Chico Xavier Camusim. Procura na aba de vídeos, e aí tem todas as palestras lá, em vídeos. Está tudo lá gravado. Ao pessoal aí que acompanhou pelas redes sociais, a nossa gratidão por nos acompanhar. O pessoal aqui está agradecendo também, viu? E dizendo que a gratidão pelos ensinamentos, que maravilha de palestra. Enfim, o pessoal está aqui também parabenizando.
a gente pede para que quem for ficar para o passe, permaneça em prece, em silêncio, para que as equipes, a equipe material e a equipe espiritual, possam trabalhar da melhor forma possível. E quando retornarmos ao nosso ambiente doméstico, que a gente leve todos esses ensinamentos, essas reflexões e vibrações. Vamos vibrar positivamente, porque pensar positivo gera saúde, como a gente bem viu hoje. Cura. Na próxima semana, Dia das Mães, o tema será Maria, Mãe das Mães, com o nosso irmão Sávio, daqui do Chico Xavier. E desde já, uma semana de muita luz, muita paz e boas ações. Deus nos abençoe a todos.